Você pode estudar negócios por anos, pode consumir livros, mentorias, estratégias, frameworks completos, pode até ter talento acima da média, inteligência afiada, capacidade de absorver informação rapidamente, e ainda assim sentir que algo sempre escapa. A mente começa empolgada, cheia de planos e possibilidades, mas logo se dispersa. Projetos nascem fortes, com energia alta, e morrem cedo, sufocados pela falta de sustentação interna. Ideias surgem brilhantes, mas não se sustentam tempo suficiente para se tornarem realidade. E então vem a pergunta silenciosa, que quase ninguém tem coragem de fazer. Por que alguns homens conseguem manter foco, visão e constância por anos, enquanto outros vivem em ciclos de entusiasmo e esgotamento, sempre recomeçando, sempre abandonando? A resposta não está na inteligência, nem na motivação. Está na energia. Mais especificamente, em como essa energia é usada, direcionada ou pior, desperdiçada sem consciência. A retenção não é sobre moral, religião ou negação de prazer. Ela é sobre capacidade de sustentar tensão interna sem fugir para o alívio imediato. E isso muda tudo para quem quer construir algo no mundo real. Algo que dure, que tenha substância, que resista ao tempo e às pressões externas. Empreender não é um jogo de excitação. Não é sobre picos de motivação ou entusiasmo momentâneo que dura uma semana e desaparece. É um jogo de visão longa, de suportar o vazio antes do resultado, de manter clareza quando ninguém está validando, quando o mercado ainda não responde, quando tudo parece incerto e nebuloso. E aqui está o ponto que quase ninguém conecta. Toda vez que você dissipa sua energia vital de forma inconsciente, você paga com foco, disciplina e profundidade mental. O prazer imediato parece inofensivo. Parece apenas um momento de relaxamento, de descarga, de fuga do estresse acumulado. Mas ele cobra juros invisíveis. Ele rouba sua capacidade de permanecer, de sustentar a tensão, de habitar o desconforto sem reagir automaticamente. A retenção começa exatamente aí, no momento em que você para de fugir do desconforto e começa a habitar sua própria energia, a sentir o que ela faz, para onde ela vai, como ela se move dentro de você. Quando isso acontece, a mente muda de marcha. Ela sai do modo reativo, onde tudo é resposta a estímulos externos, e entra no modo construtivo, onde você organiza o mundo ao seu redor, onde você se torna arquiteto e não apenas espectador. E esse é o primeiro passo para enxergar uma realidade que a maioria nunca acessa. Uma realidade onde causa e efeito se tornam claros, onde você vê as consequências antes de agir, onde você entende que cada pequena escolha está construindo ou destruindo o futuro. Foco não é força de vontade. Foco é energia disponível. Quando a energia está fragmentada, vazando por impulsos inconscientes, a mente pula de pensamento em pensamento, de tarefa em tarefa, sem profundidade, sem penetração real. Quando a energia é contida, a mente aprofunda. Ela permanece. Ela constrói camadas de compreensão. A retenção cria exatamente esse efeito. Ela interrompe o ciclo de estímulo e descarga que mantém o cérebro viciado em dopamina rápida, em recompensas instantâneas que nunca satisfazem de verdade, que apenas criam mais fome, mais necessidade, mais dependência. E quando esse ciclo se rompe, algo raro acontece no mundo moderno: silêncio mental. Não um silêncio vazio, mas um silêncio funcional, produtivo, criativo. Aquele em que o pensamento se organiza, em que uma ideia não é atropelada por outra, em que você consegue segurar uma linha de raciocínio do início ao fim sem ser sequestrado por distrações internas ou externas. O empreendedor focado não é aquele que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, que se orgulha de estar sempre ocupado, sempre correndo. É aquele que sustenta uma coisa por tempo suficiente para ela amadurecer, para ela ganhar forma, para ela se tornar real e tangível no mundo. A retenção treina isso diariamente. Ela ensina o corpo e a mente a não reagirem imediatamente a todo impulso que surge, a criar um espaço entre o estímulo e a resposta. E essa habilidade se transfere diretamente para decisões de negócio.
Você passa a pensar antes de agir, a avaliar riscos com mais frieza, sem ansiedade emocional, sem pressa que distorce o julgamento, a enxergar consequências de longo prazo, não apenas o que está na sua frente hoje, não apenas o lucro imediato ou a satisfação instantânea. Onde antes havia ansiedade, surge estratégia. Onde antes havia pressa, surge visão clara e paciente. E algo importante acontece. Você começa a terminar o que começa. Isso não vem de disciplina forçada, daquela que te obriga a trabalhar odiando o processo, se arrastando por pura obrigação. Vem de coerência interna. Quando sua energia não está vazando, você não precisa se motivar o tempo todo. Não precisa de discursos inspiracionais toda manhã. Você simplesmente executa. A ação deixa de ser um sacrifício e passa a ser expressão natural de quem você está se tornando, de quem você realmente é quando não está disperso. Depois de um tempo em retenção, muitos relatam algo curioso e transformador. A realidade parece desacelerar. Não porque o mundo muda de velocidade, mas porque a mente deixa de correr sem rumo, deixa de pular freneticamente entre pensamentos e preocupações. Você começa a perceber padrões que antes passavam completamente despercebidos, sutilezas que a maioria ignora porque está ocupada demais reagindo. Consegue ler pessoas com mais clareza, entender intenções ocultas, captar nuances de comunicação que a maioria perde porque não está presente de verdade. Identifica oportunidades antes que elas fiquem óbvias, antes que o mercado inteiro enxergue e a competição se instale. Isso é visão empreendedora real. Não previsão mística, não sorte de principiante, mas percepção refinada do presente, capacidade de ver o que está acontecendo agora com tanta clareza que você consegue antecipar o que vem depois. A retenção fortalece o centro interno de comando, aquele lugar dentro de você de onde as decisões verdadeiras nascem. Você deixa de buscar validação externa a cada passo e passa a confiar mais no próprio julgamento, na própria intuição refinada pela presença. E isso gera autoridade silenciosa, aquela que não precisa gritar, que não precisa se provar. Você fala menos, mas com mais peso. Promete menos, mas entrega mais. Observa mais do que reage. Pessoas sentem isso instintivamente. Clientes sentem e confiam mais rápido. Parceiros sentem e te respeitam mais naturalmente. Porque a autoridade não vem do discurso, não vem de quanto você fala ou de quanto você se promove nas redes sociais. Vem da estabilidade interna, da coerência entre o que você diz e o que você faz, da presença que emana de quem está inteiro, não fragmentado em 1000 direções contraditórias. Além disso, a retenção desenvolve algo essencial para qualquer construtor de longo prazo: a capacidade de adiar recompensa. Quem não consegue adiar prazer, nunca constrói nada grande. Quem não sustenta energia, nunca sustenta visão além do horizonte imediato. Ao reter, você treina diariamente o músculo mais importante do empreendedor: o de dizer não agora para dizer sim ao futuro que você está construindo. E aos poucos, você começa a enxergar uma nova realidade, uma realidade paralela que sempre esteve ali, mas era invisível para quem vive disperso. Uma realidade onde você não reage ao mundo, mas organiza o mundo ao seu redor com intenção deliberada. Você percebe que a maioria das pessoas vive em modo reativo, respondendo a estímulos como máquinas programadas, perseguindo sensações que nunca chegam, fugindo de desconfortos que nunca desaparecem. E você, ao contrário, começa a criar intencionalmente. Sua energia não se perde mais em reações automáticas. Ela se concentra em construção consciente, em movimento direcionado para onde você quer chegar. E isso muda não apenas o que você faz, mas quem você é, como você se vê, como o mundo te vê. Há algo mais profundo acontecendo quando você retém energia vital. Seu sistema nervoso começa a se recalibrar. O limiar de estímulo necessário para te ativar aumenta. Coisas que antes te derrubavam emocionalmente, agora são apenas dados, informações neutras que você processa sem ser sequestrado por elas. Você desenvolve o que os antigos chamavam de equanimidade,
a capacidade de permanecer centrado independentemente das circunstâncias externas. E no mundo dos negócios, isso é ouro puro, porque negócios são essencialmente gestão de incerteza. E quem não consegue habitar a incerteza sem entrar em pânico, nunca constrói nada sólido. A retenção te ensina a habitar esse espaço. Te ensina que desconforto não é emergência, que tensão não é ameaça, que você pode sentir tudo isso e ainda assim tomar decisões claras, estratégicas, alinhadas com sua visão de longo prazo. E quanto mais você pratica, mais essa capacidade se torna parte de quem você é. Não é mais um esforço, é a sua natureza refinada. É quem você se torna quando para de desperdiçar o que tem de mais valioso. No fim das contas, retenção não é uma prática isolada. Não é apenas uma técnica de autocontrole ou um desafio de 90 dias que você faz para provar algo para si mesmo ou para os outros. É uma postura diante da vida. É a decisão consciente de parar de trocar futuro por alívio momentâneo, de parar de vender seu potencial real por migalhas de prazer que não levam a lugar algum, de parar de viver em ciclos de excitação e queda, onde você sobe empolgado e desce esgotado, sem nunca chegar a lugar nenhum, sem nunca construir algo que permaneça, de assumir responsabilidade total pela própria energia, pelo próprio estado interno, pela própria trajetória, sem culpar circunstâncias, sem esperar que o mundo mude para você começar. Todo empreendedor vive ou morre pela forma como gerencia a energia. Não apenas tempo, não apenas dinheiro, mas energia vital. Aquela força invisível que te faz acordar com clareza ou em névoa, que te faz agir com propósito ou dispersão, que te faz construir ou consumir, que determina se você está criando futuro ou apenas reagindo ao presente. Quem dispersa apaga lentamente, sem nem perceber que está desaparecendo. Quem retém e direciona, constrói algo que dura, que tem peso, que deixa marca. A retenção não te transforma em outra pessoa. Ela não te dá superpoderes mágicos ou habilidades inexistentes que você nunca teve. Ela apenas devolve o foco, a visão e a presença que sempre foram seus, mas estavam soterrados por excesso de estímulo, por sobrecarga de dopamina fácil, por uma cultura que incentiva consumo constante de sensações, por um mundo que lucra com sua dispersão. Quando você sustenta a energia, sustenta projetos. Quando sustenta projetos, sustenta visão. E quando sustenta visão por tempo suficiente, cria uma realidade completamente diferente da maioria. Essa é a diferença entre quem consome o mundo e quem o molda com as próprias mãos. Entre quem reage e quem cria conscientemente. Entre quem vive à mercê das circunstâncias e quem desenha o próprio caminho com clareza, força e paciência estratégica. Se você chegou até aqui, deixe uma coroa nos comentários. Quero ver quantos realmente vão até o fim, assim como nesta prática que exige permanência quando tudo pede fuga. Obrigado por assistir até o final. Se cuide, mantenha-se firme e lembre-se, sua energia é seu destino.